pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, e também atuo nas COPs, Conferências das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas. E por falar em ONU e por falar em COP, nós teremos agora a COP 27, que começa neste domingo, no dia 6 de 11 de 2022, em Sharm el-Sheikh, no Egito. E ocorre nesse período de 6 a 18 de novembro, agora de 2022. Estou aqui então para trazer a repercussão, do início desta COP. Estamos aí recém começando essa conferência das partes e gostaria de trazer aqui algumas informações que nós temos de expectativas, para esta COP tão importante nesse momento, tão crucial para as mudanças climáticas, para a questão do mercado de carbono e tudo isso que nós temos trazido aqui nas nossas matérias, no nosso dia a dia aqui, nas nossas postagens, ok? Então vamos lá, vamos tratar um pouco desse assunto aqui da COP27, ok? E lembro aqui que este vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, um evento no qual eu vou te mostrar aí o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. É isso que nós queremos, que você possa ser valorizado enquanto profissional, enquanto empresa, e também possa ter benefícios econômicos, financeiros, com estes projetos de redução de emissões, projetos de crédito de carbono e afins, ok? E esse evento ocorrerá entre os dias 28, 29 e 30, agora de novembro de 2022, às 19h30, ok? Será 100% online, 100% gratuito, e eu peço que você se inscreva aqui no link da bio, ok? Então vamos lá, vamos repercutir e vamos falar um pouco aqui sobre a COP27, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que ocorre agora no Egito. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns conceitos básicos, O que é uma COP? Conference of the Parties, Conferência das Partes, esse é o significado de COP. E ela ocorre anualmente, desde que começou aí, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que decorre da Rio 92, lá em 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Então a Convenção Quadro foi ratificada, foi assinada e ratificada por um grande número de países. Começou a valer a partir de 1994, nós tivemos aí várias COPs, Ok, então tivemos muitas conferências aí ao longo desse período. Muito bem, tivemos a COP 1, 2, 3 e assim por diante até agora a 27. Todo ano tem uma COP, então isso é importante. O que é uma COP? É uma reunião anual, das partes interessadas. Se reúnem aí os países, representantes dos países, os negociadores, desses países, as delegações desses países. Já fiz parte de muitas COPs, Recentemente agora não tenho participado de algumas COPs, em virtude da pandemia e também de algumas questões mais operacionais, mas tenho acompanhado muito de perto sempre as COPs. Então essas reuniões envolvem aí também a mídia, as ONGs, as empresas, os diferentes setores da economia, o agro, atividade civil-cultural, atividade industrial, atividade de energia, todos os setores da economia, além de observadores internacionais, comunidades indígenas, enfim, comunidades tradicionais e por aí afora. Então é um evento que é sempre realizado em algum país do mundo, e essa reunião sempre se verifica anualmente. Normalmente é entre novembro e dezembro. Bom, a origem das COPs vem lá da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, que foi deflagrada a partir da Rio 92 no âmbito da ONU, que visa exatamente reduzir as emissões de gases de efeito estufa, desenvolver estratégias, programas, iniciativas, negociações a respeito da redução de emissões de gases de efeito estufa para termos um equilíbrio climático. Esse é o objetivo em escala global. Okay? Então a origem das COPs vem lá da UNFCCC, desde os primórdios aí das discussões no início da década de 1990. Ok? E quantas COPs já ocorreram? Ocorreram 26 COPs, e essa agora, deste ano 2022, é a COP 27, ok? Então temos aí várias COPs que já ocorreram. Nós tivemos com destaque aí a COP 3, a COP 3 que foi realizada na cidade de Kyoto, no Japão, e que decorreu dela o chamado Protocolo de Kyoto, que nós vamos falar um pouquinho ainda mais sobre ele. E a COP 21, que decorreu dela o Acordo de Paris, que foi realizado na cidade de Paris, na França. Ok? Então essas duas são muito importantes. As outras COPs também têm a sua importância, evidentemente, mas essas duas eu gostaria de destacar aqui.
E qual foi a última COP? A COP 26 em Glasgow, na Escócia, que trouxe muitas informações importantes, muitas novidades, muitos encaminhamentos, inclusive uma parte da regulamentação do mercado de carbono no âmbito do Acordo de Paris. E agora, qual é a COP que vai acontecer a partir de hoje? Já falamos sobre isso, né? A COP 27 no Egito, ok? Então essas são as principais respostas que gostaria de inicialmente de trazer aqui para vocês. Lembrando então, né, que o nosso vídeo aqui é parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, né? Um evento que eu vou te mostrar o caminho para você, né, poder desenvolver projetos, ganhar também financeiramente, né, com esse mercado bilionário de crédito de carbono que está começando a ganhar cada vez mais força. E mesmo que você não saiba nada, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, você pode também ser um atuante nesse mercado. Não esqueça disso. Dias 28, 29 e 30, agora em novembro, às 19h30, se inscreva aqui no link da bio, ok? 100% online, 100% gratuito. Muito bem. Por que as COPs são importantes? As COPs são importantes porque elas definem as principais diretrizes, né, no tocante à redução de emissões de gases de efeito estufa e também as estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Além disso, define todos os mecanismos de mercado para o mercado de crédito de carbono. Isso é muito importante. Entre outras tantas questões, as COPs são muito importantes, sempre trazem impactos muito importantes em termos das suas decisões. E o protocolo de Kyoto, que decorre de uma das COPs, estabeleceu, né, a partir da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, a Convenção Quadro, que os países industrializados, chamados Anexo 1, teriam que reduzir obrigatoriamente com metas 5,2%, 39 nações desenvolvidas, 5,2% das suas emissões, com base nas suas emissões do ano de 1990. Isso aconteceu durante o período até 2020. Encerrou-se o protocolo de Kyoto em 31 de 12 de 2020. Okay? A partir de então, entra em vigor na plenitude o Acordo de Paris. Mas o Acordo de Paris não estabeleceu metas e sim compromissos especificados não mais numa meta absoluta de 5,2%, como no protocolo de Kyoto, mas apresentadas nas chamadas NDCs, contribuições nacionalmente determinadas. E o Brasil também apresentou as suas contribuições possíveis, né, para a redução das suas emissões, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então as NDCs são muito importantes no âmbito do Acordo de Paris, que é diferente. Na época lá o Brasil, no protocolo de Kyoto, não tinha metas, portanto não teve obrigações a cumprir. Os países industrializados tiveram. E agora no Acordo de Paris todos os países apresentaram as suas propostas nas suas NDCs. E agora o Brasil assumiu esses compromissos, portanto tem que cumprir esses compromissos. Reduzir suas emissões até 2025 em 37% e em 43% até 2030. É muito ambicioso, é bastante, né, um número muito alto, né, são números bastante elevados, mas estamos aí com a expectativa de que o Brasil possa, né, encontrar os rumos para reduzir suas emissões, também contribuindo com a causa. Bom, o protocolo de Kyoto e o mercado de carbono foram muito importantes no sentido de desenvolver o mercado de crédito de carbono, né? O protocolo de Kyoto, ele que nasce lá em 1997, só é ratificado em 2004, começa a valer em 2005, oportunizou aí a abertura de muitos projetos de crédito de carbono, né? O chamado MDL. Existiam outros mecanismos também, comércio de emissões, a implementação conjunta, né? Emission Trade System, né? Que foi desenvolvido principalmente na Europa, e a Joint Implementation. E no Brasil, o CDM, o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é um mecanismo pelo qual, previsto lá no protocolo de Kyoto, pelos quais os países, os empreendedores dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, podem desenvolver ações de redução certificadas de emissão, e essas reduções certificadas de emissão podem ser abatidas das metas dos países desenvolvidos, aqueles 39. Mas isso acabou, porém se construiu todo um arcabouço, né, de conhecimento sobre a estruturação de um mercado de crédito de carbono global. Nós temos esse mercado regulado mundial estabelecido lá desde o protocolo de Kyoto da época do MDL. E o Brasil foi um dos maiores desenvolvedores de projetos de crédito de carbono do mundo. O terceiro, com mais de 300 projetos. É muito ou é pouco? Eu diria até que é pouco, mas o Brasil foi um protagonista. Portanto, o Brasil é um país que já desenvolveu muitos projetos de crédito de carbono no mercado regulado, na época do MDL, e agora tende a ser, naturalmente, um dos maiores players nesse mercado. Então foi muito importante o protocolo de Kyoto porque constituiu as premissas, as linhas mestras de como esse mercado tem que ser construído, tem que ser constituído, para dar credibilidade exatamente a ele. Ok? Veio o Acordo de Paris, 2015, né?
e depois começou a funcionar na plenitude aí a partir de 2020 e abriu novos mecanismos de mercado semelhantes, similares àqueles do Protocolo de Kyoto, um mercado global que permite que os países, os empreendedores dos países possam transacionar reduções certificadas de emissão para que todos no final possam contribuir e baixar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, de tal forma então que todos possam, né, ter benefícios econômicos também com esses projetos de redução de emissões e contribuir para a causa, para a redução de emissões, para o desenvolvimento sustentável, para promover as energias renováveis, para diminuir o desmatamento, para promover o reflorestamento, para promover a agricultura regenerativa e assim por diante. Ok? Então, o Acordo de Paris vem com essa pegada também e tem mecanismos de mercado previstos no seu contexto, ok? No seu conteúdo. Portanto, o Acordo de Paris também prevê esse mercado de carbono e nós estamos aí muito atentos a ele agora, principalmente nessa COP, ok? Então, é isso. E por que esta COP, agora a 27, é tão importante? Né? Ela é muito importante, por quê? Porque depois das negociações aí da COP 26, né, foi assinado o chamado Pacto Climático de Glasgow, na última COP anterior, né, a essa que está sendo realizada agora. E esse documento chamado Pacto Climático de Glasgow traz a definição do formato do mercado global de carbono. Defende aí a aceleração da transição energética para fontes limpas e também estabelece a redução de emissões de CO2 em 45% até 2030 e a neutralidade até 2050. Então é muita ambição climática, muita redução para ser promovida e o mercado também está nesse contexto. Portanto, a COP é muito importante, mas não é só por conta do mercado. A COP 27 agora tem várias outras facetas muito importantes, muitos outros aspectos importantes a serem considerados e nós vamos falar aqui sobre isso também, ok? E o que esperar desta COP, né? Bom, são 4 pontos bastante importantes, além de um quinto, que eu vou falar um pouco mais aqui sobre a questão do mercado. Mas 4 pontos bastante importantes, um pouco fora do contexto do mercado de crédito de carbono, que eu gostaria de destacar. Além do mercado, então, nós temos 4 aspectos muito relevantes. O primeiro é do financiamento. Já se fala há muito tempo que é necessário termos recursos financeiros, os países, né, terem recursos financeiros, principalmente os países mais vulneráveis, mais carentes de tecnologia, de recursos financeiros, de capacitação, etc., para promover mitigação e adaptação, o tal do financiamento climático. Já se fala há muito tempo, desde várias COPs, que é necessário assegurar um montante financeiro de pelo menos 100 bilhões de dólares por ano para promover essas práticas de mitigação e adaptação, entre outras frentes. E agora, né, com a participação, a volta dos Estados Unidos ao cenário, né, climático, né, de negociações e acordos internacionais sobre o clima, né, que ficou de fora por um tempo, né, por conta de mudanças de governo. Agora nós temos essa perspectiva de termos mais recursos, mas ainda falta recursos. Os países desenvolvidos precisam aportar mais recursos para que nós, os outros países, possamos desenvolver as nossas iniciativas. Então é muito importante acompanharmos essa questão do financiamento climático para assegurar que esses 120, você fala, entre 100 e 120 bilhões de dólares, né, são necessários e são imprescindíveis para que possamos desenvolver as estratégias corretas e adequadas. Okay? Esse é um ponto bastante forte das discussões. O segundo, a mitigação. Quais são as formas possíveis de reduzir as emissões? Porque mitigação é enfrentar o problema na sua origem, reduzir as emissões, diminuir o consumo de carvão, dos pontos bem importantes, os combustíveis fósseis, derivados do petróleo, derivados dos fósseis em geral. E também buscar a diminuição do desmatamento, né, desmatamento ilegal principalmente, né, aumentar a agricultura regenerativa, entre outras formas de mitigação. Então, todos estão imbuídos nesses países de buscar, a partir das suas NDCs, atingir a mitigação climática para que possamos, né, ao final desse período, ter alcançado êxito. Outro ponto bastante importante, que é uma estratégia sempre, né, desse contexto dos acordos e negociações internacionais sobre o clima, é a questão da adaptação climática, é uma outra vertente. Além da mitigação, é importante nos adaptarmos às mudanças que já estão acontecendo. Nós já sabemos que temos uma elevação acima de 1 grau, já, né, verificada e comprovada. Saímos de 280 partes por milhão de concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, e agora, CO2, né, estamos falando em mais de 420 partes por milhão. Então nós já verificamos isso, não é uma utopia, não é uma imaginação, né, da mente de algumas pessoas, de alguns
articuladores internacionais. A ciência já comprovou que nós temos uma elevação da temperatura, elevação do nível do mar, já temos, né, impactos em vários países, principalmente os países costeiros, insulares, as regiões geladas do planeta, né? Os polos, os glaciares, o Ártico, né? A região do Ártico e também a Antártica. Nós temos observado, né, vários impactos, então é importante nos adaptarmos nas nossas cidades, no nosso campo, na agricultura, adaptarmos a saúde, adaptarmos toda a nossa vida à mudança climática. Então precisamos de fundos e precisamos de meios, tecnologia, capacitação, né, interação com a sociedade no sentido de promover a adaptação climática. Isso precisa ser discutido mais fortemente, será, né, discutido bastante com várias frentes aí na COP27. E um outro ponto muito importante também é chamado de perdas e danos. Losses and damages, em inglês, que é o seguinte: aportar recursos e meios tecnológicos, né, não só financeiros, mas tecnológicos, outros recursos para promover, né, iniciativas para compensação daqueles países e regiões do globo que já sofreram, né, com o impacto das mudanças climáticas, principalmente as regiões mais vulneráveis, regiões mais afetadas pelas mudanças climáticas. Tem países, por exemplo, Tuvalu, né, é um país que eu converso com eles de tempos em tempos, né? Os representantes desses países insulares, pequenas ilhas, etc., já estão, digamos, com a água chegando ao pescoço. Eles precisam realmente de ter iniciativas concretas, né? Programas, ações concretas no sentido de dar contribuição para compensar essas perdas e danos pelos efeitos das mudanças climáticas, que é uma, digamos, uma compensação por aquilo que já foi provocado pelas nossas próprias ações, principalmente dos países desenvolvidos, os países industrializados, que emitiram muitos gases de efeito estufa e têm uma responsabilidade histórica. Portanto, muito importante essa questão de perdas e danos. E os países mais industrializados, mais desenvolvidos, estão sempre reticentes, meio que, né, fugindo um pouco da responsabilidade, mas eles estão sendo cobrados, estão sendo agora cada vez mais empurrados no sentido: olha, vocês têm que resolver isso, isso é uma responsabilidade histórica. Lembro aqui então a todos os colegas, né, que este vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, né, um evento do qual eu vou te mostrar o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2022, às 19h30. Será online, 100%, gratuito, 100%. E você se inscreva aqui, não perca essa oportunidade de conhecer mais sobre esse assunto. Se inscreva aqui no link da bio, ok? Seguindo então, vamos adiante aqui nas nossas considerações sobre a COP27, Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas, ok? Vamos um pouco além falando aqui desse assunto. E agora, uma questão que muita gente, né, quer saber: e o mercado de créditos de carbono, né? Como está sendo abrangido, como está sendo discutido nessa COP27? Bom, lembrando que no Acordo de Paris nós temos o artigo 6º, né? O artigo 6º é um artigo do Acordo de Paris que trata da questão dos mecanismos de mercado. Mecanismo de mercado de crédito de carbono, né? Então, segundo o artigo 6º, lá as partes, que são os países, né, são chamados de partes, né, poderão cooperar, né, segundo esse artigo, voluntariamente por meio de instrumentos de mercado, diz lá, né, a fim de cumprir com seus objetivos e permitir maior ambição climática, né, missão de redução, né, e adaptação, mitigação e adaptação. Então, o artigo 6º prevê isso, mecanismos de mercado, tal qual lá no protocolo de Kyoto. Vocês devem ter lembrança que eu falei, né? E agora existem dois mecanismos, né, previstos aí no artigo 6º, as ITMOs, né, que são transações internacionais de crédito de redução de emissões, e também as reduções de emissões semelhantes ao MDL. Então nós temos esses dois mecanismos, as ITMOs e as ERs, né, esses dois mecanismos ainda não têm um nome bem certo, não tem todos os detalhes, mas agora, né, nesta COP é o momento certo para que essa discussão seja mais avançada, né, tenha progresso, né? Porque já houve uma certa regulamentação na COP26 de Glasgow e agora se tem expectativa, né, com relação a isso, o artigo 6º aí do Acordo de Paris, né, nessa nossa COP agora. E esse artigo estabelece aí as bases para o mercado de carbono internacional, na forma de transações, diz lá, né, de resultados de mitigação entre as partes, artigo 6.2, artigo lá da COP, né? E entre as entidades públicas e privadas. Então nós estamos na expectativa que novas
regulamentações ou concretas regulamentações, né, estejam aí aptas, né, a serem utilizadas para que o mercado, né, cresça ainda mais. Já cresceu muito aí entre 2020, 2021, 2022, e agora nós queremos aí, né, que haja uma regulamentação plena. Esse é o desejo, né, da sociedade, uma regulamentação plena, principalmente do Brasil, né, no sentido de que esse artigo 6º possa ser, né, possa colocar em prática, né, medidas mais efetivas de que o mercado precisa. Então, a pergunta aí é, e o mercado de carbono nessa COP, né? Nós vamos refletir aí mais um pouco, né, sobre esse assunto. Então, esses instrumentos de mercado, é importante que se diga, são muito importantes, né? Sempre foram, desde a época do Protocolo de Kyoto e agora também no Acordo de Paris. Por quê? Porque eles permitem facilitar aí o cumprimento das metas. Aquelas metas bastante, agora são chamados de compromissos, né? Bastante ambiciosos, né? E é uma forma bastante interessante, porque é uma forma que permite a redução de emissão de uma forma mais barata, com menor custo, de uma forma mais econômica. Portanto, os mecanismos de mercado são muito eficientes para promover a redução. Toda vez que há dinheiro, há, né, um incentivo econômico, há uma ação imediata. Portanto, é fundamental, né, que o mercado de crédito de carbono seja incentivado, né, nesta COP a partir da regulamentação do artigo 6º. E esse mecanismo de mercado aí criado no artigo 6.4, agora 6.4, né, possibilita a compra e a venda de crédito de carbono, né, que é uma espécie de um sucessor do MDL, né? Então nós temos 6.2 e 6.4, são muito importantes para o mercado, né? A compra e a venda de crédito de carbono, que teve o Brasil na época do Protocolo de Kyoto, na época do MDL, um dos principais protagonistas, os principais beneficiários desse importante mercado de crédito de carbono. O Brasil registrou mais de 300 projetos, desenvolveu mais de 400 projetos, alguns não foram registrados, alguns foram, ficaram no pipeline, mas pelo menos 300 projetos o Brasil desenvolveu e foram registrados, foram validados, esses projetos foram à frente, foram adiante. Então o Brasil ficou em terceiro lugar, depois de China e Índia, como um dos países mais fortes em termos de mercado de carbono no mercado regulado do MDL. Então, portanto, estamos agora aguardando, né, que novos passos firmes sejam dados no sentido de regulamentação desse mercado, que certamente trará grandes benefícios para o mundo e para o Brasil. Um pouco mais de reflexão sobre o mercado de carbono nessa COP, né? É muito importante que existam, então, definições muito claras. Se espera aí que algumas definições sejam dadas, no sentido da infraestrutura administrativa, como vão funcionar os registros. Na época do MDL tinha tudo certinho isso, né? A infraestrutura administrativa tinha lá o comitê executivo do MDL, né? Executive Board, os registros eram feitos no CDM Registry, né? Então nós temos já essa história, né? Essa curva de aprendizado já foi traçada e devemos aproveitar da melhor maneira, né? Bancos de dados também, nós temos um banco de projetos, todos os projetos aparecem lá no CDM Registry, vários projetos brasileiros do mundo inteiro, diferentes setores, né? Diferentes escopos. E plataformas para operacionalizar esses instrumentos de mercado. O Brasil, pelo que consta, né, de acordo com o decreto 11.075, também outras informações do governo federal, e, enfim, nesse convívio que a gente tem, né, com os atores, a gente sabe que o Brasil está desenvolvendo uma plataforma, né, tem a Sinari, que vem aí, né, a partir desse decreto, né, o sistema de registro de redução de emissões do Brasil, em que as organizações poderão colocar aí os seus inventários de emissões e também as suas remoções, para ver qual que é o balanço que ela, né, detém em termos de carbono no seu portfólio, né, nas suas atividades. Portanto, nós temos aí a iniciativa já do Brasil de ter uma plataforma, né, que vai ser uma plataforma digital, né, em que os diferentes atores, os diferentes setores da economia, nos seus planos setoriais, vão aportar as suas informações, vão informar aí, né, o quanto emitem e também, eventualmente, aqueles que têm mais redução, mais remoção, pode, né, informar isso também, e isso se converte em uma plataforma também de compra e venda, de registro de projetos, de iniciativas e também de compra e venda de crédito de carbono. É isso que nós esperamos. E o Brasil já está começando isso um pouco tardiamente, né, mas começou a fazer isso esse ano e nós já temos alguns avanços, bastante importante. E outro ponto, assim, além desses que nós mencionamos, é o seguinte: as interfaces é outro ponto muito importante, né, dessa COP. São as interfaces com o mercado voluntário de carbono, que cresceu de uma forma impressionante, né? Eu tenho sempre trazido aqui essas informações que o mercado voluntário de carbono tem sido muito dinâmico, muito forte, muito ativo, e o Brasil tem vários projetos, muitos projetos, principalmente nos projetos NBS, soluções baseadas na natureza, e principalmente também os projetos REDD, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, que tem promovido a conservação
de muitas áreas que estavam sob risco de desmatamento na Amazônia, em outros biomas também, mas principalmente no bioma amazônico. E também um outro ponto importante, né, as interfaces entre os mercados domésticos regulados. O Brasil, né, tem aí o projeto de lei 412, agora, né, sendo relatado pelo senador Tasso Gereissati. E tivemos outros, né, outros instrumentos aí, né, legislativos sendo analisados, aí, o PL 528 e assim por diante, né, várias iniciativas. O que nós precisamos é logo, né, termos, né, esses projetos de lei sendo convertidos em lei propriamente dito para criar efetivamente o mercado brasileiro de crédito carbono. Mas hoje mesmo eu andei inspecionando lá, né, o andamento, a tramitação, e parece que está indo para a sua fase mais derradeira, sua fase de aprovação. Vamos ver, estamos em fim de ano, tal, né, uma virada política aí, ano que vem a gente deve ter, né, um outro cenário, mas de qualquer forma a gente espera que nós tenhamos logo esse nosso mercado brasileiro criado e tudo começa a funcionar de uma forma bastante boa para que você aí, né, possa atuar, né, nesse mercado, né, possa atuar. Lembrando aqui, portanto, né, que nós estamos fazendo uma divulgação, né, do nosso aquecimento da jornada do crédito de carbono. Um evento no qual eu vou te mostrar o caminho para você atuar nesse mercado que eu acabei de mencionar e faturar alto, poder ganhar, né, ganhar financeiramente com isso, né, com esses créditos de carbono, com o mercado que está se abrindo cada vez mais, se ampliando, né, mesmo que você não tenha conhecimento, começando do zero. Dias 28, 29 e 30 de novembro, às 19h30, e será 100% online, 100% gratuito. Se inscreva aqui no link da bio. Não esqueça disso, tá? Bom, um pouco mais sobre tudo isso que eu estava falando, muito importante, né? Muito bem. E para o Brasil, uma reflexão também sobre o Brasil. Bom, o que se tem hoje, né? Não sou eu que estou falando, é o contexto, né? De todos os atores aí internacionais, globais, sobre o mercado de carbono, sobre mudanças climáticas, é que o Brasil precisa retomar o seu protagonismo. E é isso que se espera nessa COP, que o Brasil retome o protagonismo. Sempre o Brasil foi forte, foi ativo, foi muito respeitado, e agora nós queremos que o Brasil volte também com tudo, né, nesse contexto, tá bom? Então, protagonismo, muito importante para o Brasil, mostrar força, mostrar presença. Segundo, compromissos de redução do desmatamento ilegal. Nós precisamos nos comprometer a reduzir o desmatamento ilegal aqui no Brasil. Já tivemos os compromissos ainda, né, estão por ser cumpridos, tivemos muitos sobressaltos e precisamos efetivamente ter medidas eficazes, eficientes para poder mostrar ao mundo que nós podemos reduzir o desmatamento e sermos um player importante no sentido, né, de reduzir as emissões em nível mundial. Muito bem. Outro ponto, então, desmatamento. Em terceiro ponto, eu gostaria de destacar aqui a força, a importância que os projetos NBS, Nature Based Solutions, né, soluções baseadas na natureza, e o agro, né, as atividades agropecuárias e florestais podem ganhar, né, no Brasil. Gerar muitos créditos de carbono, gerar muitas oportunidades, muitos negócios. O Brasil ser realmente essa vitrine, né, essa força presente. No agro nós temos o carbono no solo, sistemas de integração, consórcios, agroflorestas, ILPF, redução de fertilizantes, promover uma agricultura regenerativa mais forte, com mais pegada ambiental, com menor redução, com menor emissão de gás de efeito estufa e com o que nós podemos também titular aqui de agricultura de baixo carbono. Precisamos disso, precisamos fazer isso. É isso que nós devemos mostrar também na COP27. Okay? Então, protagonismo do Brasil, compromisso com o desmatamento e a importância do agro e das soluções baseadas na natureza. São 3 pontos muito importantes para o nosso país. Então, é isso, né? Temos aí muito o que fazer, né? Para o Brasil é importante ter esse compromisso, né? Essa responsabilidade de combate ao aquecimento global, o Brasil ser um parceiro, né, dos demais países, né? Assumir essa responsabilidade, aproveitar as suas vantagens competitivas, tanto as florestas, o agro, a matriz de renováveis, que o Brasil é muito bom, né? Tem uma matriz energética muito boa, né? Com solar, eólica, biomassa, biogás, etc., né? Hídrica, e assim vai, né? E o Brasil também possa, digamos, negociar, né, a regulamentação do artigo 6º de tal forma que isso se converta, né, em benefícios para o Brasil, porque isso é estratégico para o nosso país. Nós já mostramos a nossa força no mercado de carbono e precisamos agora não perder essa onda. Tanto o país como você aí, né, que é profissional, as empresas, todo mundo que está engajado nesse contexto, nós precisamos, né, mostrar a nossa força.
E para isso, os negociadores brasileiros precisam ser impelidos, né, a regulamentação eficaz, eficiente, né, concreta desse artigo 6º para termos um mercado muito bom para nós atuarmos aí nos próximos anos. Não só em termos mercadológicos, mas lembrando que sempre o pano de fundo de tudo isso é contribuir com a causa climática, ok? Bom, então, lembro aqui, ao final, né, do nosso aquecimento da jornada do crédito de carbono, não esqueça disso, né? Um evento que nós vamos organizar aí 100% online, 100% gratuito, no qual eu vou mostrar para você como você pode faturar alto nesse mercado. Você pode desenvolver várias frentes de atuação, né? Você é profissional das engenharias, do direito, né? Das ciências sociais aplicadas, enfim, num amplo âmbito, né? As empresas de consultoria devem e podem, né, atuar nessa área. Okay? Um evento então que eu vou mostrar, né, o caminho para você poder faturar aí nesse mercado bilionário de crédito de carbono, começando do zero, mesmo que você não saiba nada, que você seja ainda um iniciante, por assim dizer, né? Nos dias 28, 29 e 30, às 19h30, ok? Será 100% online, 100% gratuito, já falamos sobre isso. E se inscreva aqui na link da bio, ok? Deixo o meu grande abraço, boa copy para todos nós, nos vemos em breve, vamos repercutir aí outros assuntos. Até lá, tchau, tchau!